Hoje no Cartório Contemporâneo, veremos uma palestra do 8º Fórum de Integração Jurídica, temas atuais do direito notarial e registral. A segunda mesa do 13º Fórum de Integração Jurídica, temas atuais do direito notarial e registral, promovido pela ENOR, foi sobre o papel dos atores da regularização fundiária para o desenvolvimento do país, com os doutores Ari Álvares Pires, presidente da Noreg Minas Gerais, Moema Locatelli Beluso, presidente da Noreg Pará, e Daniela Madeira, juíza auxiliar da Corregedoria do CNJ. Quero, na pessoa do Dr. Rogério Bacelar, cumprimentar a todos, parabenizar pelo evento, doutora Fernanda pela organização impecável, como sempre. Quero, na pessoa da doutora Daniela, cumprimentar todos os meus colegas da mesa. E o meu papel aqui, eu quero falar um pouquinho da Amazônia Legal, não vou me estender muito. Só corrigindo o meu querido colega, eu estou sem registro de imóveis no momento, atuei muito tempo. Por enquanto, está unificando, vai dar tudo certo. Mas sou presidente da Anoreg lá no Pará e atuo, como sempre atuei, na parte do registro de imóveis, junto com o Colégio de Registradores de Imóveis lá. Falando da questão das irregularidades, aqui todo mundo falou, né, um pouquinho, mas eu acho que tem dois pilares maiores em relação à irregularidade. Eu acho que a falta da consciência da importância da gente terminar essa cadeia da regularização fundiária, que começa ali com aquela emissão do título, e esse título precisa ser levado a registro, e nisso o CNJ está atuando com excelência nessa semana da regularização fundiária, e no programa que é permanente, eu acho que esse é o maior incentivo aí, e estímulo deles, é no despertar dessa consciência de todos os agentes envolvidos, não só do Estado, dos próprios registradores, de cada vez mais serem refletores dessa ideia, que é fundamental para realmente a gente falar que existe regularidade fundiária, que se dá ali ao final com o registro, que vai realmente garantir ali o direito real. Então, todos devem estar imbuídos desse propósito, que a gente precisa entender que não basta a gente entregar um título e não levar a registro. E eu percebo, aqui eu faço uma crítica sempre construtiva, que os entes públicos, eles precisam também se imbuir desse propósito, porque a gente vai mudando de gestão e muitas vezes o administrador público, ele sabe que ao entregar o registro, o título, e muitas vezes sem o registro, ele já faz uma foto bonita, mas ele não está contribuindo para realmente a regularidade fundiária. Então, nesse propósito, eu acho que é fundamental a gente continuar nesse grande movimento da importância do registro, que é ao final ali que você vai estar garantindo realmente o direito real, dentre eles a propriedade. Percebo também que existe uma falta de controle, e falando da Amazônia Legal, a gente teve inspeção no Pará, o Pará é case de coisas boas e às vezes de coisas ruins, e falou-se muito da questão das sobreposições no estado do Pará, na Amazônia Legal. Eu percebo que nesse assunto de agentes envolvidos na regularidade fundiária, é muito importante o papel do Estado nessa questão do controle. E muitas vezes, ao sair, mudar gestões, a administração subsequente não sabe o que a administração anterior expediu de título. Não há um controle nisso. E se a gente não tiver essa consciência de que isso precisa mudar, a gente não vai conseguir nunca fazer regularidade fundiária. Porque existe um papel que ele tem que ser harmônico entre o ente público que emite o título, entre a governança fundiária e os registradores de imóveis, que têm a obrigação de averiguar que título ele está recebendo, atendendo à especialidade objetiva. E a sobreposição, ela precisa ser averiguada nesses dois momentos. No momento da expedição, então, quem está expedindo o título, quem está emitindo o título, ele precisa saber o que ele emitiu aqui. Se eu não ganhei na eleição seguinte, eu tenho que passar isso para o próximo prefeito. Ele precisa
que foi emitido. Não são raros os casos na Amazônia. Exato. E não são raros os casos na Amazônia Legal que registradores recebem títulos, sejam de prefeitura, seja do INCRA, seja do órgão fundiário estadual, onde quando ele vai averiguar as coordenadas já existe outro título registrado. E por isso a importância da averiguação da sobreposição e a importância do registro, porque se o título está registrado, o registrador ele consegue devolver. Mas se o título não está registrado e ele está flutuando só na mão do beneficiário que tem a falsa percepção que ele tem a propriedade, a gente começa a gerar sobreposições. Então eu acho que isso é fundamental. O CNJ tem exercido um papel importantíssimo nisso e acho que isso é mais uma das coisas que a gente precisa trabalhar para envolver os agentes públicos nessa conscientização desse controle do espaço terrestre, né? Que, como eu disse, eu acho que ele é um papel duplo, não é só de um lado, são dos dois lados. Ainda falando de irregularidade, no caso da Amazônia Legal, a gente tem algo muito, muito peculiar de lá, que são os títulos expedidos pelo INCRA, que eles vêm com várias condições resolutivas. Então, esse título, ele é expedido com várias condições resolutivas, ele vai a registro ou não, mas mesmo quando ele vai a registro, a pessoa não consegue dar baixa nessas condições resolutivas. Então, você tem, no primeiro momento, uma regularidade fundiária, o teu título foi registrado, e o problema é, com o passar do tempo, que você não consegue, o beneficiário não consegue dar baixa naquelas condições resolutivas, isso significa que aquela pessoa que está na área não vai conseguir passar adiante aquele imóvel. Mas ele não vai ficar no imóvel se ele estiver precisando vender por alguma razão pessoal. Então ele volta a um imóvel que começou regular, foi registrado, mas por ele não conseguir dar baixa nessas condições resolutivas, eu estou falando de décadas de pessoas que não conseguem dar baixa nessas condições resolutivas. Existem casos e casos na Amazônia de 30, 40, 50 anos, as pessoas não conseguem dar baixa. Esse imóvel volta para a irregularidade. Então começa a voltar aqueles contratos de gaveta. Então você teve no primeiro momento a regularidade e depois a irregularidade. E por último, eu queria falar do artigo 176 da 6.015, no parágrafo 7º, que ela fala o seguinte: não se exigirá, por ocasião da efetivação do registro de imóvel destacado de glebas públicas, a retificação do memorial descritivo da área remanescente, que somente ocorrerá a cada 3 anos, contados a partir do primeiro destaque, englobando todos os destaques realizados no período. Se os entes públicos não fizerem isso e não fazem, a gente não vai conseguir solucionar a questão das sobreposições de área. Então, a apuração do remanescente, ela é pouco explorada e pouco feita, e ela é importantíssima para o controle do espaço terrestre. Importantíssima, porque você tem uma grande gleba, o Estado vai expedindo os títulos, expedindo, e ele não faz a apuração do remanescente. Quanto que ele tem ainda para expedir? A maioria dos municípios, e ouso a falar do próprio Estado, dos estados, a maioria não sabem efetivamente o que eles têm ainda de área para expedir e dispor. Então, eu acho que esse artigo é importantíssimo, a gente precisa dar luz a ele para combater a questão da irregularidade. E, por fim, eu queria falar que eu acho que é muito importante, dentro das palavras do desembargador Caetano, ele falou que a corregedoria ela tem um papel de orientação antes de tudo. E o que o CNJ tem feito na Amazônia Legal é, assim, espetacular para a questão da regularização fundiária. Então, eu acho que essa aproximação do judiciário com os registradores, com as prefeituras, com o Estado, com o INCRA, ela é fundamental e tem sido fantástica. Eu acho que começou-se um trabalho, eu falo começou-se porque eu nunca tinha visto algo assim antes voltado para a regularização fundiária, nunca tinha visto mesmo, e eu acho que a gente só tem a avançar com esse papel que o CNJ tem feito, não só na Amazônia Legal, mas com certeza em todo o Brasil, mas falando especificamente aqui da Amazônia Legal, que a gente acompanha aqui, né, Inês? A Inês também, ela está imbuída ali no propósito da Semana Saúde Seguro, Roraima. Bom, gente, eu já me estendi muito. Muito obrigada. Espero ter contribuído um pouquinho aqui diante desses feras aqui, tá bom? Muito obrigada.
quarta mesa do 13º Fórum de Integração Jurídica, Temas Atuais do Direito Notarial e Registral, promovido pela ENOR, teve como tema apostilamento e atos consulares de natureza notarial e registral. Veja o trecho. Obrigada a todos, uma boa tarde. Nesse painel, nós vamos, então, conversar um pouquinho sobre o importante papel social que notários e registradores exercem no dia a dia dos seus serviços. E aqui, com essas nossas queridas autoridades, nós vamos tentar dividir um pouquinho a temática desse assunto que é tão importante para todos. A mediação e a conciliação, o inventário, não é? Também a questão da Lei Geral de Proteção de Dados e um pouquinho também nós queremos falar sobre o apostilamento. E, para isso, eu convido o nosso colega, que é do Registro Civil, e também ele está hoje aqui representando a Arpem Brasil, o doutor Matheus Afonso Vido da Silva. Por favor, doutor Matheus. Obrigada. Vou passar, então, imediatamente a palavra aqui ao doutor Alberto Gentil. Peço a ele, então, que explane e explique para a gente, ele que é um juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo, professor, autor de diversos livros e sempre está conosco, nos brindando com suas palavras e com sua exposição. Doutor Alberto Gentil, por favor. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite ao doutor Bacelar, à doutora Fernanda. É sempre uma alegria poder falar sobre a atividade extrajudicial, sobre o contato da atividade extrajudicial com o Poder Judiciário. Tem ali, eu estou atento ao tempo. Deixa aqui. E o tema da conciliação e mediação é um tema extremamente interessante, um tema muito caro, e que eu gostaria de trabalhar com algumas reflexões rápidas e dentro do tempo proposto. O Poder Judiciário, basicamente, trabalha com dois tipos de processos. Nós só temos duas demandas. O Poder Judiciário só tem duas demandas dentro dos 80 milhões de processos que foram falados. Nós temos conflitos e nós temos problemas. E não necessariamente os processos apresentam conflitos. A pessoa não consegue regularizar um veículo que a empresa fechou, mas ainda está no nome da PJ, como é que ele faz para regularizar isso? A pessoa quer mudar o nome, a outra pessoa quer fazer uma regularização de uma determinada área, porque a metragem não é aquela que está na matrícula. Ela não tem um conflito, ela tem um problema. Só que a gente sempre trabalhou com a compreensão de que todos os problemas e os conflitos são resolvidos pelo Poder Judiciário. E essa é uma transformação importante, em que nós temos processos, e esses, de fato, vão ficar com o Poder Judiciário, e nós temos esses processos conflitos, e nós temos os processos problema. E a gente vem tendo um alto índice de repasse, de desjudicialização, dentro dessa atividade. E isso, tanto pelo Poder Judiciário, por atos normativos das corregedorias locais ou mesmo do próprio CNJ, bem como pelo Poder Legislativo, com as alterações legislativas que acabam aumentando a atividade extrajudicial de inúmeras formas. Até acho que tem uma falta de precisão, e cada vez mais atual, do artigo 236 da Constituição Federal. Cada vez mais esse artigo 236 da Constituição Federal deveria estar mais próximo ali do 127 como função essencial. Quando a gente fala de Poder Judiciário, função essencial, justiça, está na cara que o extrajudicial deveria estar mais pertinho ali, porque é um vizinho indispensável no exercício da atividade. Então, esse é um cuidado rápido. Mas, trabalhando a ideia da conciliação e mediação, eu acho que a gente tem alguns ajustes que a gente poderia, pelo menos, pensar a título de reflexão. Sem dúvida, um grande avanço a compreensão do provimento 67 de 2018. Tenho que reconhecer que, em 2013, à época, eu era juiz assessor da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, e o desembargador Nalini já tinha
essa ideia de conciliação e atividade extrajudicial como sendo algo possível. Sendo algo possível com base em 2 elementos que talvez possam ser aí dignos de melhor reflexão, que era a ideia da capilaridade, porque nós temos atividade extrajudicial estrategicamente em todos os municípios, / qualidade profissional. Nós temos grandes profissionais exercendo atividade extrajudicial em todos esses municípios. Esse projeto de 2013, acho que eu não derrubei nada, também não atirei em ninguém, né? Então, não foi comigo. Então, tá bom. Esse projeto, iniciado em 2013, ficou aguardando a chancela nacional pelo CNJ, e em 2018, por meio de um provimento nacional, nós tivemos um regramento exaustivo da matéria, e isso é extremamente importante, mas ele ainda não foi, de fato, abraçado pela atividade extrajudicial. Por alguns problemas? Sim, por alguns problemas. Por algumas coisas e alguns ajustes que se mostram importantes. Porque a ideia é boa, a ideia é ótima. Eu já falei isso em algumas oportunidades, já escrevi a respeito disso. Acho, inclusive, que com o modelo do Código de Processo Civil atual, em que a conciliação, ela, se não é uma fase indispensável, é uma fase importantíssima. Falo que não é indispensável, porque a gente sabe que o artigo 334 dispensa a audiência de conciliação em 2 situações. Na verdade, ele não dispensa, né? Ele diz que nem tem que ter designação, porque o direito é indisponível, e na outra, porque ninguém quer. Então, se ninguém quer, ninguém concilia. Mas é indispensável que o Poder Judiciário tenha, na forma do artigo 165 do CPC, salvo engano, a composição de núcleos para soluções de conflito com a participação das partes. A compreensão de que o Poder Judiciário não é a única resposta para a solução dos problemas ou dos conflitos, porque aí, de fato, a gente tem um repasse até de conflitos, muitas vezes. E esses conflitos, às vezes, eles surgem por problemas que deveriam, com uma boa conversa, um café quente, evitarem a demanda. Eu já tive inúmeras situações, em quase 20 anos aí de magistratura, em que, conversando um pouquinho ali com o autor, com o réu, a gente consegue achar uma solução. Eu vou contar aqui um caso específico que eu tive para julgar, e que é a demonstração pura de que a substituição da vontade das partes por uma tutela jurisdicional não é a melhor resposta, e muitas vezes ela sequer resolve além do processo, que isso também é uma outra questão. O processo, por sentença, de um jeito ou de outro, a gente resolve. O problema, não. Mas, basicamente, e muito rápido para eu poder observar meu tempo, e chegar efetivamente nessa melhora do extrajudicial, provimento e sua atuação, eu tinha uma demanda, eram de 2 senhoras, uma de aproximadamente 180, 190 anos, e a sua vizinha, que também tinha ali uma idade aproximada de 130, 140 anos, e o objetivo da demanda era: eu quero subir o muro 80 centímetros. Intimidade, privacidade, segurança. Justo, bem razoável. Né? E a outra senhora, o que ela falava? Não, se subir 80 centímetros, vai acabar com o meu jardim. Vai matar minhas samambaias. E como é que a gente faz? E aí eu conversei bastante com elas ali, para tentar entender um pouquinho. As senhoras são vizinhas há muito tempo. Cabral chegou, elas já eram vizinhas. Então, já era bastante tempo. Falei, as senhoras nunca se deram bem? Não, a gente se dava bem. Falei, o que aconteceu? A gente parou de se falar, mas a gente está adorando isso aqui, né? O fórum. Você é juiz mesmo, né? Porque esse é um desfavor da televisão brasileira. Quem é o juiz para a televisão brasileira? É alguém que eles tiram, né, do asilo dos artistas, colocam aos 300 anos para fazer uma cena na novela. É o caos a audiência. E aí? Aquela é a visão do Poder Judiciário. É aquilo que a gente espera. Então, você fala, não vou no fórum. E a audiência? Não vou. Vai ser uma pessoa que não vai me ouvir, ela não vai dormir, ela vai babar durante a audiência. Alguém vai entrar com uma prova, uma testemunha que morreu no primeiro capítulo da novela e falar, está aqui, trouxe ele para ser ouvido. Então, as pessoas têm uma dificuldade nessa compreensão. E essas 2 jovens senhoras, elas estavam adorando aquele momento da audiência. E elas falavam para mim, eu quero fazer acordo. Eu estou louco para fazer um acordo. Qual é o acordo? Sobe 80 centímetros.
E a senhora? Eu também quero fazer acordo. Não sobe nada. Eu falei, não vai dar certo isso. Não dá para a gente pensar em subir 40 centímetros? Eu acho que é uma ideia, tal. Não é uma ideia. Eu falei, mas o que aconteceu que as senhoras pararam de falar? Não, porque a gente teve uma situação pontual no centro de São Paulo e a minha vizinha, ela tinha sido assaltada, eu corri atrás do assaltante, eu recuperei a bolsa dela, ela não me agradeceu. Mas não, eu agradeci, deixei um convite do meu aniversário, inclusive, na caixa postal, não recebi esse convite. No fundo, nesse momento, eu pensava na incompetência daquele meliante. Porque não é possível, uma senhora de 170 anos conseguiu resgatar a bolsa e nada, assim. Mas, tirando esse detalhe, o que aconteceu? Falei, olha, já esclarecemos. Uma questão de gratidão, aqui está tudo bem agora, já resolvemos, a senhora é uma grande heroína, a senhora entendeu isso, gratidão, convidou para a festa, está tudo bem? Tranquilo? Estamos bem? Estamos. Sobe 80 centímetros, não sobe nada. Aí eu dei uma sentença muito complexa. Sobe 40 centímetros, pronto. Já não deu, vocês não conseguiram resolver isso, então eu resolvo. Vamos subir 40 centímetros, esse muro. Deu uns 20 dias e eu fiquei com aquilo na cabeça, elas voltaram na minha sala para dividir aquela experiência maravilhosa que elas tiveram e tudo mais, um bolo de fubá, e eu perguntei para elas, e o muro? Como é que foi? Vamos subir esses 40 centímetros? O senhor não vai acreditar. A gente abriu um portãozinho fantástico, ela vai na minha casa, eu vou na casa dela. Qual foi o valor da sentença? Nenhum. Qual o meu grau de vaidade com isso? Nenhum. Mas como é que eu acho que a conciliação é importante? E aqui eu vou ter que estourar 1 minuto. Não queria, mas eu vou estourar 1 minuto, 60 segundos. Eu acho que a conciliação e a mediação, levada ao extrajudicial, ela tem um papel não só de capilaridade, não só de capacitação, mas o registrador, o tabelião, e aí é o que talvez o ajuste no artigo 13 do provimento 67, né, deixando bem democratizado, até em razão dos princípios trazidos pelo Código de Processo Civil, o artigo 3º, acho que parágrafo 2º, a possibilidade no artigo 166, que fala que qualquer parte, qualquer pessoa, na verdade, pode ser conciliador e mediador, desde capacitado e assim por diante, escolhido pelas partes. Então, a meu ver, qualquer tabelião e qualquer registrador poderia exercer a atividade, independentemente da demanda, independentemente do conflito, mas de que forma o Poder Judiciário pode se valer dessa grande possibilidade que já tem regra nacional, normativas estaduais das mais diversas. No Estado de São Paulo, a gente também tem capítulo próprio para falar de conciliação e mediação. Bom, o problema, às vezes, está nessa capacitação, habilitação, mas sem o incremento remuneratório. Os emolumentos, às vezes, não são condizentes com isso. Eu acho que os tribunais de justiça poderiam, isso já foi falado, mas talvez de maneira mais contundente aqui, eu diria que eles poderiam esvaziar efetivamente essa indispensabilidade de sejusques. Os conciliadores habilitados poderiam agir e atuar junto das atividades das serventias extrajudiciais. O cartório é efetivamente o braço do Estado mais próximo da sociedade. O notário, o registrador, eles estão do lado da sociedade. Nas pequenas cidades, eles resolvem 68% dos problemas que não são da atividade extrajudicial. Então, as pessoas vão no cartório para saber como é que faz para pedir aposentadoria, para saber onde é que fica a padaria mais próxima, para saber como é que faz... Não, tudo. Não faz absolutamente tudo. Por quê? Porque é um braço próximo e de segurança da atividade. Então, a sociedade tem efetiva confiança. Então, poderíamos pensar, e eu acho que aqui temos diversos representantes do Poder Judiciário, eu acho que poderíamos sim ter Poder Judiciário mais atividade extrajudicial por meio de convênio, fazendo com que o fluxo dessas audiências de conciliação pudessem, de maneira economicamente sustentável, todo esse fluxo ser repassado à atividade extrajudicial, pelo menos a título facultativo. Eu acho que isso reduz o custo público para o Tribunal de Justiça, por um lado, facilita a atividade, porque nós temos profissionais capacitados, mas para o usuário, que muitas vezes tem que se deslocar 30, 40, 50 quilômetros para fazer uma audiência de conciliação numa outra comarca, quando ele poderia fazer no próprio registro civil. E, por outro lado, ou no tabelião de notas, tanto faz, mas na atividade extrajudicial. E, por outro lado, talvez com a criação de uma pauta, de um fluxo fixo, o extrajudicial também teria certeza de que um ganho relativamente previsível e eficiente seria mensalmente depositado. Eram essas minhas informações. Peço desculpa pelo tempo estourado. Muito obrigado.
Voltamos já com mais do 13º Fórum de Integração Jurídica, temas atuais do direito notarial e registral. Estamos de volta com o 13º Fórum de Integração Jurídica, temas atuais do direito notarial e registral. E, de imediato, eu passo aqui ao doutor João Lazari, que é um ex-juiz federal, hoje tabelião, e também coordenador do nosso curso de mediação da INOR, que nós temos assim uma grata satisfação de recebê-lo. Muito obrigada por vir lá do Paraná. Muito obrigada também por hoje estar nos ajudando aí na nossa escola. Então, gostaríamos de ouvi-lo um pouquinho sobre esse provimento 67 e a nossa mediação. E, para falar um pouquinho de mediação e conciliação, enquanto também magistrado, eu trabalhei muito nessa área, coordenei por bastante tempo no âmbito do TRF da 4ª Região, e, ao debruçar sobre o provimento 67, que é de 2018, e a questão prática, a gente vê que é um provimento que não pegou, na verdade, né? Então, chegou o momento, acho que a oportunidade, de passar por um aprimoramento. O porquê que esse provimento não está gerando a realização das audiências de conciliação e mediação, que é uma forte forma de desjudicialização. Nós vimos já na abertura desse evento, o ministro Barroso também fazendo esse clamor que há uma necessidade de focar na conciliação e na mediação, e é uma das suas intenções, para que a gente possa, então, com isso, rever esse provimento e onde é que estão os pontos que precisam ser melhorados. Bom, a questão os tabelionatos, os cartórios, os registros de imóveis, enfim, o braço do extrajudicial poderão fazer. Primeiro, tem que ter formação, tem que ter os registradores, os tabeliães, quem trabalhar nos cartórios deve ter formação. A ENOR, aí que fui convidado, então, pela doutora Fernanda, doutor Bacelar, para poder trabalhar, já tem um curso em que nós iniciamos, inclusive, uma nova turma agora no início de agosto. O curso que é oferecido pela ENOR, ele se baseia na resolução 125 do CNJ, onde tem o regramento desse curso. Tem a parte teórica, que são 40 horas, e depois a parte prática de mais 60 horas. Então, essa é uma exigência, e que está também no provimento do CNJ para o extrajudicial, para que possa ser implantado. Então, para que a serventia possa começar a realizar esse trabalho de conciliação e mediação, pedir autorização para a corregedoria, tem que fazer prova de que o tabelião, o registrador, os seus auxiliares possuem esse treinamento e podem, então, oferecer esse serviço. Esse é um ponto importante. A ENOR vai continuar a oferecer novas turmas periodicamente, para que a gente possa, então, ter um número razoável de pessoas, dos que atuam no extrajudicial, com condições de atuarem nessa área. Acho que esse é o ponto fundamental. Mas o outro ponto está relacionado, o que não está gerando a motivação, é justamente, como já foi mencionado, a questão dos emolumentos. Quando a gente olha o que foi fixado como emolumentos para uma sessão de 60 minutos, é de uma escritura pública sem valor, né, monetário. Então, o valor lá, em muitos lugares, não dá R$100 para uma audiência de conciliação. E ainda tem a questão da gratuidade, que teria que também realizar um número de sessões gratuitas, todo proporcionalmente às que foram realizadas. Então, isso acabou desestimulando também o interesse na formação e na busca dessa autorização para realizar conciliação e mediação. Quando nós avaliamos o valor, porque muitas vezes uma conciliação pode ser uma briga de vizinhos, muito bem
relatada pela questão de um muro, um mal-entendido, uma questão que não tenha valor, mas outras vezes pode envolver imóveis, uma disputa, uma discussão que se tenha em que envolva milhões. E aí aqueles R$100 são incompatíveis com o trabalho que se realiza. Então tem que haver uma mudança na questão dos emolumentos. O CNJ deixa isso a cargo, que os tribunais podem disciplinar de forma diferente, enquanto não disciplinarem aquela forma de remuneração. Este é um ponto a ser trabalhado. Falava também hoje com a doutora Daniela, da Corregedoria do CNJ, e ela até relatou que foi um dos poucos pontos que não tiveram oportunidade de fazer a revisão, mas que está na pauta da gestão ainda também do ministro Salomão, de revisar os pontos que aí estão pendentes. O outro aspecto importante é que tem que haver uma estruturação dentro das serventias. A conciliação ou a mediação, ela tem que ter um espaço reservado, tem que ter uma sala apropriada. Nós não podemos realizar num espaço aberto, nós temos que ter um local, temos que ter confiança, as pessoas têm que ter segurança, tem que haver sigilo daquilo que está se tratando. É todo um trabalho específico e uma preparação, e isso, então, teria que ter uma forma que houvesse uma compensação. A questão, como já foi mencionada de manhã, agora novamente, talvez o judiciário pudesse já repassar, em matéria de convênios, um volume significativo que justificasse a estruturação das serventias para atender essa demanda. E é importante que, uma vez atendido, às vezes, a questão, o conflito, vai gerar outras questões importantes, pode daqui a um pouco gerar uma escritura pública de compra e venda, pode gerar uma retificação de área, pode, enfim, gerar outros atos a partir daí também da conciliação. Então, é importante, ela pode ser uma porta de entrada para outros atos a serem realizados. Então, essas questões do provimento, acho que é o momento, acredito que nos próximos meses deverá isso entrar na pauta, de uma revisão e adequação para que, vamos dizer assim, um provimento que venha a dar efetividade, diferente do que nós temos hoje. Temos todo o regramento, tudo para ser realizado, mas não está acontecendo. Então, nós temos que justamente identificar todos esses pontos, todas essas dificuldades, e acho que a maior dificuldade é proporcionar o treinamento para que todos possam realizar em todas as serventias e melhorar a questão dos emolumentos e que os tribunais, então, também incentivem. E a outra forma, que também seria, me parece, bem importante, é talvez permitir que atuem também nas serventias, não só quem é funcionário, quem é vinculado de forma efetiva àquela serventia, mas também os conciliadores e mediadores que têm todo o seu treinamento e que estão já no cadastro que existem junto aos tribunais de justiça como conciliadores e mediadores extra-quadro, então, que poderiam ser chamados, eventualmente, também para colaborar com essas serventias, porque já fazem parte de um cadastro específico. Estariam sob a supervisão do tabelião, do registrador, mas também seria possível isso, e o provimento não contém esta previsão, o que também seria um grande ganho que poderia se dar, principalmente no início, até que as serventias pudessem ter o número de escreventes, de auxiliares, já com curso nessa área, porque a gente sabe, tem um custo, tem uma oneração também de realizar, e esses cursos eles têm que ser renovados a cada 2 anos pela resolução 125 do CNJ, então isso pode gerar alguma dificuldade. Mas, enfim, eu acredito que nós temos um caminho pela frente, nós temos uma oportunidade muito grande na desjudicialização e de resolver esses conflitos na via extrajudicial. O momento é oportuno, porque a nova gestão do CNJ também vai apoiar com o ministro Barroso, como já disse. O ministro Salomão, que está na Corregedoria, também é favorável. E nós temos aqui o momento, então, de colher sugestões no momento e aprimorarmos, então, esse provimento e dar efetividade. E a Enor, então, através
dos cursos que já tem desenvolvido, vai atuar fortemente para que isso aconteça de uma maneira que todas as serventias, pelo menos, tenham alguém com curso de formação e capacitado para atuar, e que isso cresça como uma nova porta, as multiportas do judiciário, que são importantes para a solução de conflitos. Então, respeitando o tempo, para não atrasar mais o evento, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, desejando a todos um ótimo encontro nessa oportunidade. Obrigada, doutor João. Não podemos deixar de comentar a enorme gratidão que nós temos. É importante que todos saibam, mas o doutor João Lazari nos ajudou a realizar a nossa jornada enquanto na Justiça Federal com o ministro Mussi, e foi por meio desse, digamos, desse início de colocar o direito notarial de registro nas jornadas, que a gente trouxe enunciados muito importantes, e agora a gente fica aqui o nosso pleito para que o senhor nos ajude para a próxima jornada também, de alguma forma. Não é mesmo? Perfeito. Aproveito para pedir, então, aqui a doutora Caroline, que está conosco, do CNJ, para dizer que nossa classe protocolou no CNJ uma alteração ao provimento 62, porque nós entendemos que não é possível, a gente precisa fazer a mediação e conciliação, e nós gostaríamos de fazer. Nós estamos com os cursos, nós estamos nos preparando, nós estamos em parceria, existe um acordo com o CNJ assinado na época do ministro Luiz Fux, e a gente quer mesmo realizá-lo. Tem alguns gargalos, mas a gente está pronto para conversar. Então, se for possível, nós temos certeza que a sociedade merece que a gente esteja ali com a nossa capilaridade nas pontas, em todos os municípios e distritos, para poder desafogar o judiciário e conseguir efetivamente cumprir o provimento. Estamos de volta com o 13º Fórum de Integração Jurídica, temas atuais do direito notarial e registral. E já passo aqui, então, agora, a doutora Jussara. Quero que ela fale também um pouquinho sobre a questão da nossa situação com o inventário, o divórcio, o que também tanto ajudou a sociedade e que é realmente um case de sucesso enorme da desjudicialização, do qual o nosso presidente, doutor Rogério Portugal Bacelar, foi o precursor, foi por quem lutou por isso, e hoje estamos aí fazendo com um enorme reconhecimento pela sociedade. Doutora Jussara, que é tabeliã em São Paulo e diretora também, né, do Colégio Notarial do Brasil, por favor. Obrigada. Boa tarde a todos. Doutor Rogério, Fernanda, eu agradeço o convite. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui falando sobre esse tema. A Lei 11.441 já é relativamente capaz. Não sei se vocês perceberam, mas em janeiro ela completou 16 anos. Então, há 16 anos, nós já formalizamos escrituras de inventário, divórcio, separação, no tabelião de notas. E, nesses 16 anos, houve uma evolução. Eu trago agora alguns destaques de alteração, seja na Resolução 35 de 2007 do CNJ, ou nas normas de serviço das corregedorias. Geralmente, quando eu falava nas aulas sobre inventário, eu costumava brincar que eu gosto muito do inventário, mas não do evento morte, mas sim do raciocínio jurídico e das possibilidades daquilo que pode ser feito por escritura pública. Porque quando alguém parte, resolver a questão patrimonial com agilidade, com segurança, né? Verificando qual é o melhor caminho, qual é a forma mais econômica, às vezes em questão de imposto, é muito importante para aqueles que ficam. Então, eu separei, vamos ver se eu... Passa. Aí. A lei, o que ela pede para eu fazer o inventário? Herdeiros e cônjuges ou companheiro maiores capazes em consenso,
Se o herdeiro tiver 16 anos, ele pode ser emancipado por escritura pública e nós podemos fazer o inventário. Se o herdeiro era menor na data do falecimento, hoje maior, nós também podemos. Nossa, isso no início era uma discussão. Hoje, tranquilo, pode sim. A questão da inexistência de testamento. Eu destaquei aqui o provimento 56 de 2016, porque esse provimento determina que no judiciário também seja consultado o RCTO. Então, eu preciso ter certeza que não tem testamento ou se tem a possibilidade de também fazer o inventário por escritura. O advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB, né, é essencial que acompanhe essa escritura, que oriente os herdeiros quanto à partilha e que ajude a organizar os documentos. E, por fim, a escritura de inventário, a certidão ou traslado, ela é o título hábil para o registro de imóvel, para o DETRAN, para o banco. Então, assim, é um procedimento ágil. Ontem eu estava pensando, por que às vezes demora? Né? Por que a escritura de inventário demora? Porque nós somos brasileiros. Quantos brasileiros têm tudo organizado numa pasta, todos os documentos que precisa, né? E nós, tabeliães, somos legalistas. Ou você me apresenta todos os documentos, ou eu não faço nada. Né? É mais ou menos assim. Então, às vezes, demora pela questão de juntar os documentos. Mas até no buscar os documentos, agora nós temos soluções. A resolução, já no início, dizia que nós deveríamos nomear um inventariante nas escrituras. E isso era estranho, porque se eu fazia a partilha, entregava os quinhões, eu não tinha mais a figura do espólio. Os herdeiros já eram os proprietários, mas precisava nomear um inventariante. E aí nós começamos a outorgar poderes para esses inventariantes. Por exemplo, não sabem o saldo da conta bancária. Ou a conta bancária tem 200 mil, precisa pagar um determinado valor de imposto e os herdeiros não têm o dinheiro. Então, o que nós fazemos hoje? Uma nomeação de inventariante, o parágrafo 1º, para arrecadar os documentos, seria solicitar o extrato bancário no banco, que tem sigilo, ou até ir ao banco com as guias geradas na declaração número tal e pagar o ITCMD com o dinheiro que o falecido deixou. É aquilo, né? Se não faz o inventário, não saca o dinheiro. Se não saca o dinheiro, não faz o inventário porque não pagou imposto. Então, essa é uma outra possibilidade. E aqui também, voltamos aos bons brasileiros. Faz o compromisso de venda e compra em 1990. Termina de pagar o preço em 2000. Falece em 2020 e não outorgou a escritura definitiva. O que nós fazíamos antes? Pedíamos alvará judicial. O que nós fazemos depois da Lei 11.441? Uma nomeação de inventariante, ou dentro da escritura, na partilha do patrimônio, reconhecemos essa obrigação de fazer, outorgar a escritura definitiva, cumprindo o compromisso de venda e compra, que foi quitado enquanto o autor da herança era vivo, e reconhece. E aí, o espólio, representado pelo inventariante, nomeado por nós, escritura, faz a venda e compra. E aí, para completar só um pouquinho, digamos que o comprador também faleceu. Então, aqui eu tenho 3 atos. Eu nomeei inventariante para o vendedor, reconhecendo essa obrigação. Partilho os direitos de compromissário, comprador, para a viúva e os herdeiros. E, por fim, eu faço a venda e compra. Eu brinco que essa é cama, mesa e banho no tabelião. Porque nós resolvemos, né? O espólio do vendedor, representado pelo inventariante, que nós nomeamos por escritura, outorga metade para a viúva, 1/4 para cada um dos filhos, ou usufruto para a viúva, metade da nua propriedade para cada um dos filhos. Tá? Poderia também nomear inventariante para representar uma escritura de inventário conjunto. Digamos que o pai faleceu, o filho na sequência. Só que o filho tem outros bens e eles não querem trazer tudo nessa mesma escritura do pai. Então, nós nomeamos inventariante para o espólio do filho, representá-lo na escritura de inventário do pai, recebendo o quinhão composto por determinado bem de determinado valor.
Aí nós temos a questão do companheiro, que pode, sim, a união estável ser reconhecida por escritura pública. E o que nós precisamos para esse reconhecimento? Que aqueles herdeiros legítimos compareçam. Então, se o autor da herança não tinha filhos, não tinha pais, vivia em união estável e tinha 5 irmãos, os 5 irmãos devem comparecer reconhecendo essa união estável. E eu trago a decisão do Supremo, que equiparou cônjuge a companheiro. Então, depois de 2017, com essa decisão, para fins sucessórios, né, cônjuge a companheiro, o que eu tenho? Esses 5 irmãos que reconheceram a união estável, eles serão excluídos da sucessão. Né? No passado, o 1793 dizia que o companheiro herdava com colaterais. Agora não. Agora será tudo adjudicado, nesse nosso exemplo, para o companheiro. Seja meação e herança ou tudo herança. Isso aqui também é bem bacana, né? Se houver um consenso, reconhece a união estável, entrega a meação e faz a partilha da herança. Meu tempo. Aqui eu trago esses itens, eles são das normas de São Paulo. A Corregedoria em São Paulo autorizou a lavrar a escritura de inventário cumprindo o testamento. Então, na vara de família e sucessão, apresenta o testamento, pede registro e abertura e autorização expressa para fazer a escritura no extra, o inventário no extra. Nesse caso, eu tenho que observar o testamento. Se respeitou a legítima, qual foi a partilha, mas é possível. E nós temos o testamento caduco e o revogado, que no início também tinha uma discussão. Mas um dia fez testamento e revogou expressamente, mas a lei diz que não tem testamento. Né? Acho que vocês se lembram disso no início. Em São Paulo, pelo menos, é tranquilo. Fez testamento, escritura de revogação, pede a escritura para confirmar que revogou totalmente expresso. Arquivo, menciona os 2, arquivo e pronto. Testamento caduco. Deixa o apartamento 17 da Avenida Paulista para Maria. A Maria falece 10 dias antes do testador. Caduco subjetivamente. O testador vende 1 mês antes de falecer. Caduco objetivamente. Junta a certidão de óbito da Maria ou a certidão da venda do apartamento, comprove que o testamento é caduco, faço a partilha seguindo a lei dos demais bens. Tá? Isso é norma expressa em São Paulo, é muito bacana, porque, né, fica bem mais prático. Aí a questão do imposto, né, eu pus aqui embaixo, o tabelião só pode lavrar a escritura se o imposto estiver recolhido, e se for falecimento antigo, de anos atrás, tem que observar a multa. E atenção, escritura de inventário é comum lavrar no estado onde eu estou, né, de bens do estado onde eu estou, que eu sou acostumada com a legislação, e bens de outros estados. Então, nós temos a regra na Constituição Federal. Bens imóveis, o imposto tem que ser recolhido no estado do imóvel. Mas eu tenho uma cessão envolvendo esse imóvel. Legislação daquele estado, uma cessão gratuita. Imposto de transmissão, que se equipara à doação no estado do imóvel. E as coisas móveis no estado onde está sendo feito a escritura. Estou vendo aqui que meu tempo acabou, mas só mais um slide, bem rápido. E aqui a questão da sobrepartilha. Ou imóveis que ficaram de fora porque não sabia, ou porque não estavam regularizados, ou porque vieram de outro inventário, nós também podemos fazer. Ou o inventário foi judicial, o herdeiro era menor na época, e depois descobre um outro bem, sendo herdeiro maior, nós podemos fazer a sobrepartilha. O que eu preciso observar? Se não houve renúncia no primeiro inventário, e a questão do imposto, se naquele primeiro inventário recolheu ou não sobre o bem que eu estou sobrepartilhando. A adjudicação, né, um só herdeiro adjudica tudo para ele. Isso aqui também era uma discussão no início, porque falava partilha. E, por fim, o inventário negativo. Eu posso fazer o inventário negativo como uma declaração dos herdeiros, sob as penas da lei, ou porque o cônjuge sobrevivente deseja se casar novamente e quer escolher o regime, não quer casar sobre o regime da separação obrigatória, ou para comprovar aos credores que aquela pessoa que faleceu não deixou dívida.
tá? Então, assim, como eu disse no início, eu gosto muito da prática do inventário, aquilo que nós podemos fazer por escritura pública. Teria mais coisa para falar, mas vai ficar para uma próxima. Muito obrigada pela atenção de vocês. Uma boa tarde. Esse foi o Cartório Contemporâneo. Eu sou Duda Meirelles e foi um prazer tê-los aqui comigo. Se você perdeu alguma parte ou gostaria de rever o programa, temos uma reprise toda segunda-feira, 19 horas, na TV Justiça ou no YouTube da Confederação dos Notários e Registradores. Te aguardo quinta-feira, 19 horas, na TV Justiça. Até lá!